Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Solicito agora ao vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Obrigado, senhora presidente. Estas são os assuntos referentes aos recebimentos na secretaria. Ofício 53/2022 da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, assunto: marcação de audiência pública. Ofício número 352/2022 do Gabinete, assunto: resposta ao ofício número 378/2022. Comunicado: o Lions Clube Farroupilha Centro, agradecimento pela participação no mutirão de plantio de hortênsias. Solicitação: uso do espaço da Tribuna Popular por Érico Razeira, com fim de avaliar uma atualização ou revisão dos estatutos dos conselhos municipais. Ofício número 97/2022 da SMGG, Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto: resposta ao pedido de informações número 43. Ofício número 098/2022 da SMGG, Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto: resposta ao pedido de informação número 42/2022. Pedido de informação número 63/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, solicitando informações a respeito da instalação da lombofaixa na rua João Fabro Filho, conforme pedido de providência número 68/2021. Pedido de informação número 64/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarten, informações a respeito da assinatura ou não do termo de adesão com a Secretaria da Previdência e do contrato com a Dataprev. Pedido de informações número 65/2022, de autoria das bancadas do PDT, PSB e Republicanos, solicitando informações a respeito do contrato administrativo de prestação de serviço número 212/2021. Pedido de informação número 66/2022, de autoria da bancada do PDT
e do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações a respeito do imóvel público localizado na rua Júlio de Castilhos, em Vila Jansen, 2º Distrito. Pedido de providência número 104/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: manutenção da estrada da linha São Miguel, próximo à empresa Multinova. Pedido de informação, ou melhor, pedido de providência número 105/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: roçada, capina e pintura do meio-fio na comunidade de linha Jansen. Pedido de providência número 106/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: troca de lâmpadas no 1º de Maio, Vila Jansen e Monte Pascoal. Pedido de providência número 107/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: cascalhamento e britagem da rua Beltrame de Aguiar, no bairro 1º de Maio. Pedido de providência número 108/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: raspas de asfalto em torno da Escola Padre Vicente Bertoni, no 4º Distrito. E, por último, indicação número 32/2022, autor Juliano Baumgarten, assunto: elaboração e distribuição de cartilhas sobre o bem-estar animal. Estas as informações e correspondências da Secretaria, senhora presidente. Obrigado, vereador Tadeu. Terminada a leitura do expediente da Secretaria, passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Juliano Baumgarten. Senhora presidente, colegas vereadores, cidadãos, imprensa, mais uma vez. Bom, começando a minha fala nesta noite, quero solicitar a entrada do PL 12/2022, que institui o estímulo à difusão da leitura, formação de uma sociedade leitora, estímulo à memória, ao patrimônio, por gentileza, seguindo o rito. Um dos assuntos que eu queria falar nessa noite são algumas palavras, mas eu precisava falar essas palavras em homenagem à passagem de um grande amigo, de uma pessoa muito importante na história da cidade, da comunicação, da cultura, do esporte, o nosso saudoso Ricardo Ló. Foi uma notícia que pegou todos de surpresa e comoveu toda a cidade, né? O Ricardo deixou um legado e a gente sempre lembra de muitas coisas quando vem o nome dele. O sorriso, a luta pela preservação do talhã, a cobertura dos eventos esportivos, a sua atuação na rádio, o seu envolvimento junto à comunidade. E quase 4 anos eu acompanhei semanalmente o Ricardo participando dos programas, principalmente o Tribuna de Esportes, da Rádio Miriam, 13h, onde que era comum eu me fazer presente nesses últimos 2 anos, principalmente 2021, 2022, com mais afinco. Infelizmente, na semana que se passou, eu não consegui me fazer presente no programa. E triste tudo o que acontece.
Quero fazer um agradecimento aqui, registrar toda vez o espaço que me foi dado. Se aprendeu muito, muitas histórias, muitas memórias. E, acima de tudo, obrigado, Ricardo, por ter me dado esse espaço, por mim ter aprendido muitas coisas contigo. E, acima de tudo, a própria questão da fala. Melhorei muito ao longo dos anos a minha dicção. E, graças a essas oportunidades, essas inserções, obrigado por tudo que tu deixa. E hoje pela manhã, conversando com um cidadão, também batalhador da cultura, o Érico Razer, que se inscreveu para a tribuna, conversávamos sobre a questão do talhã. Foi mandada uma sugestão da minha autoria, o ex-vereador Fabiano Piccoli também tinha mandado. E eu tenho uma sugestão, né, conversando com ele. O anexo do Museu Casa de Pedra, a parte de cima, construir um memorial do talhã e se chamar Memorial do Talhã Ricardo Ló. Acho que, além de manter viva a cultura dos imigrantes, o dialeto, que era uma coisa que ele lutava muito, acreditava, é digno de uma homenagem por tudo que representou e com certeza fará falta para a nossa cidade. Um dos temas, além desse, questão da mobilidade urbana. Final de semana, eu vinha pensando em algumas coisas, caminhando, olhando, e realmente os últimos dias foram preocupantes, principalmente pelo número elevado de acidentes. A maior parte deles foi de danos materiais, mas sim, gera transtorno e gera, acima de tudo, preocupação. Então, nós tivemos, em questão de 2 dias, 2 acidentes no mesmo local. 13 de maio, com a Pinheiro Machado, fora esse que eu falei, os demais. Então, sim, é preciso que se haja o quanto antes, que se pense algo para ser trabalhado. Acho que sim, que é importante trabalhar na educação do trânsito com as crianças, mas é preciso ações mais momentâneas, ações que impactem direto. A gente tem visto isso, toda essa violência, e felizmente nesses acidentes a qual mencionei não houve nenhuma vítima, apenas danos materiais. E isso leva a uma série de fatores, esse problema da mobilidade urbana. Um deles, algumas vias estão precárias demais. Então eu quero fazer um pedido, Marcelo, por gentileza. Precisa fazer urgente uma operação tapa-buracos. Alguns lugares que estão aqui na nossa frente, por exemplo, aqui, esquina aqui da Câmara de Vereadores, Júlio de Castilhos com a Pedro Grandene. Tá horrível, tá em trânsito, tá difícil de trafegar no local. Fora Papa João 23, enfim, daria para citar infinitas ruas, porque sim, tem muitas coisas e a gente sabe que algumas coisas existem, algumas falas, algumas manifestações que vão ser feitas nova camada, etc., mas precisa fazer literalmente o básico. Agora parou de chover, deu uma sentada, melhorou o clima, nós precisamos sim, com urgência, que faça uma operação tapa-buracos. Precisa, e nós temos que buscar uma forma de pensar e desafogar o trânsito. Se vocês passarem 5h30, 5h40, nessa região principal de movimento, vou dar um exemplo, Barão do Rio Branco, vocês vão ver que está quase difícil de trafegar nesse local. O governo passado, na qual eu fazia parte, tinha uma proposta para Barão do Rio Branco, que era mudar o sentido, transformar ela em única, ou para subir ou para descer. Tem que se retomar esse assunto e demais, porque está difícil, a cidade cresceu. Se a gente for pegar os números, e eu não fiz essa pesquisa, mas com certeza nós temos, cada ano que passa, um número a mais de carros. No ano passado tinha um número X, nesse a mais, no ano seguinte, sucessivamente. Então é preciso a gente tentar buscar alternativas. Por exemplo, a própria conclusão de um trecho próximo ao Capitel de Santo Antônio, ali na linha Vicentina, vereador Amarante, onde que foi desapropriada uma casa, foi tirada a casa para ampliação, para usar essa via ali na Armando Antonello e seguir. E a gente sim precisa fazer alguns desafogamentos, precisamos botar algumas placas com o intuito de organização e de orientação. Todo mundo teve conhecimento daquele caminhão que se perdeu, destruiu o canteiro, né? Então a gente tem que tentar melhorar algumas coisas e algumas coisas pontuais. Eu sei que
conversando com o Joel, eu sei que o Joel tem um bom entendimento, uma boa vontade, mas pelo que vê, ele está sobrecarregado de tarefas que assim não vai conseguir dar conta. Então, tem que dar uma olhada, tem que separar algumas coisas, tem que buscar mais pessoas para amparar o departamento de trânsito, seja a parte burocrática, ou seja a parte de estar nas ruas. Outra questão também, fica um questionamento. Semana passada, o meu colega vereador Roque trouxe à casa um questionamento por que a Ecofar não havia respondido à prefeitura, enfim, o ofício, o requerimento, perdão, que foi aprovado nessa casa, para vir explanar. Então, já se passou um bom tempo, a gente pede uma celeridade, vamos tentar acertar, aparar algumas arestas que ficaram, mas é estranha, porque a gente quer o quê? Conversar, dialogar. E quando se demora tanto para vir um retorno, para participar nessa casa, parece que está se temendo algo, mas não tem nada a se temer. A gente precisa conversar, a gente precisa ajustar e, de fato, finalizar essa etapa dessa pauta que envolve questão da coleta, da pintura, enfim, da limpeza da cidade. Própria questão também que ocorreu, mas de uma forma velada e de uma forma bem murcha, vamos dizer assim. Eu vi pela rede social da nossa secretária de Meio Ambiente a Semana do Meio Ambiente. Vereador Tiago William, tu que tem uma história, uma caminhada ali, foi secretário, foi muito curtinha, muito fraca, no sentido de divulgação, no sentido de construção. Soube que algumas entidades, a FAPAM, Coman, cobraram, porque que Farroupilha não tinha nada previsto a realização, e é importante. Então, foi de uma forma muito tímida, e eu acho que a gente pode e deve fazer algumas ações. Isso literalmente é investimento. É investimento. Desde que se a gente conversar com alguma pessoa na rua, um material educativo ou uma ação, com certeza ela enobrece, ela engrandece. Inclusive, a própria Corsã, vereador Tiago Brunet, estavam com funcionários ali na Rua Vêneto, distribuindo materiais sobre a questão de conscientização do meio ambiente. Então, me chamou muita atenção, eu passando, ver essa cena. Então, sim, precisa se investir mais em educação ambiental permanente, porque é para hoje, é urgente. O vereador Caleb traz à tona seguido esses temas de a preocupação com o resíduo, desde a caixinha de leite, desde formas das tampinhas, a reciclagem. Então, nós precisamos ter essas motivações. E questionado aqui nas reuniões, ficou muito claro que há uma defasagem. E aquilo que se disse, se constrói, é uma tripartite, se constrói entre as partes. Educação, meio ambiente e Ecofar, sim, mas alguém tem que puxar a frente. Tem um ditado que diz assim, cachorro que todo mundo trata, morre de fome. Então, a gente precisa ter um olhar e faço uma fala bem tranquila no sentido de registrar aqui a importância de fazer e elaborar ações dessa temática. Por fim, um assunto bom, e um assunto que eu fiquei muito feliz, e eu quero externar meus parabéns à administração, o tombamento do Moinho Covolã. Saiu na semana passada, no Diário Oficial, agora me falha a memória o número do decreto. Eu, particularmente, Juliano, na condição de cidadão e na condição de historiador, tendo meu registro profissional de historiador, eu acredito que o moinho deveria ter sido tombado de uma forma plena, todo. Ele só foi feito um tombamento de volumetria, de fachada, mas antes isso do que nunca. Então, é uma batalha de anos e anos que se estendeu, e quem ganha com o tombamento é a cidade, é a cultura. E conversando com algumas pessoas da associação, deu um gás, porque aquilo que a gente ouvia, para nós buscarmos financiamentos públicos, inclusive com o edital robusto da Petrobras que havia, onde que podia se tranquilamente captar 2 milhões, 3 milhões de reais, precisava o quê? A garantia, a segurança jurídica e legal de que o imóvel lá não ia ser derrubado. Então, agora se mantém a luta para o quê? Para simplesmente resgatar alguns programas, alguns editais e conseguir, sim, a compra do prédio agora, sim, preservado, tombado, reconhecido como patrimônio cultural, histórico e artístico da nossa cidade,
e sim, transformar em mais um espaço cultural, mas definitivamente onde que possa ser alicerçado diversos projetos de valorização, de participação e de inclusão dos moradores de Farroupilha, difundindo essa questão cultural. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado, senhora presidente. Convido a Rede Sustentabilidade, abre mão. Convido republicanos para uso da tribuna, o vereador Ilha. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que prestigiam a sessão aqui desta casa, as pessoas que estão nas suas casas também acompanhando ou que irão acompanhar em outro momento aqui o trabalho, as discussões relativas à nossa cidade. É claro que eu começo minha fala aqui lamentando, né? Farroupilha perde um grande entusiasta da cultura, né, das nossas tradições, nosso amigo Ricardo Ló. O Ricardo conseguiu fazer um trabalho tão lindo na nossa cidade, com a sua humildade, no seu carisma, e também fez parte profundamente da minha vida, não só como referência de seu trabalho também pela tradição gaúcha, mas em especial pelo amor que eu tenho hoje pelo rádio, né? O primeiro programa de rádio que eu tive a felicidade de dar uma entrevista aqui em Farroupilha foi justamente o do Ricardo Ló, que se chamava Alma Gaúcha, no programa Final de Tarde, na Rádio Miriam. O Leandro trabalhava na Miriam naquele momento, em que o Ricardo me convida para dar uma entrevista depois de ter participado de um festival de poesia que eu tinha sido o escolhido daquele concurso, de ter escrito um poema para o programa, e fui dar entrevista no dia seguinte, né, pela manhã, e logo após ter saído, o Ricardo chama o Leandro, chama o Jacó, na época, e diz, olha, esse menino aqui deveria fazer rádio, né? E foi aí que começou a paixão que eu tenho até hoje pela comunicação. Me lembro como fosse hoje, né, da pessoa que é o Ricardo, né, para a nossa sociedade, e sim, né, vereador Juliano, todos sentimos, né, profundamente essa perda que merece ser lembrada, e esse vereador será parceiro em qualquer justa e merecida homenagem. Hoje eu gostaria de render a minha fala aqui sobre uma pauta que toma conta da agenda deste vereador republicano, que é a questão ambiental, né? Todos sabem, desde a campanha, né, desde a nossa participação na última legislatura, em especial a tradição gaúcha e a questão ambiental tem sido a minha preocupação. Tanto é que nos primeiros dias do governo Feltrin, eu fui gentilmente até o gabinete do prefeito, numa oportunidade de sugerir a ele, Paulo estava junto comigo, fizemos um documento, né, Paulo, com todas as diretrizes de projetos que nós havíamos co-participado, mas que não eram do vereador Ilha, e sim eram dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Projetos estruturantes, bem organizados, bem feitos, pelos técnicos da Secretaria, lamentando já naquele momento, e já falei hoje, inclusive, quando encontrei o ex-prefeito Pedroso, que de forma equivocada já tinha fechado a Secretaria do Meio Ambiente e que continuou com essa mesma posição quando o governo Feltrin iniciou, inclusive mandando para essa Câmara um projeto, vereador Broilo, que terminava com a Secretaria do Meio Ambiente. Falei aqui inúmeras vezes que essa falta de agenda ambiental ia resultar em problemas que iriam influir na comunidade. Estava lá embaixo, quando votei a favor do projeto que mudava a estrutura, dando um voto de confiança ao prefeito, e falei que toda vez que essa decisão administrativa, que cabe muito mais ao prefeito do que ao vereador, não funcionasse algum serviço na nossa comunidade, viria até essa casa e colocar a minha posição contrária, porque sou um representante, como todos nós somos, das pessoas. Veja bem, então, nós tivemos aqui, só nas últimas semanas, quase que muitas sessões dominadas pelo assunto ambiental. Ora era a questão da Corsã, que nos faz ficar impotentes a um contrato que não ajuda nada a nossa cidade. Não tem 1 metro de esgoto tratado, doutor Tiago. Problemas com o nosso fornecimento de água. Sugerindo, inclusive falando até mesmo de CPI, que eu acho que pode ser um grande caminho.
Falamos aqui sobre a questão da sujeira e da falta de organização dos nossos containers. Falamos aqui das situações precárias da roçada e da capina. Chamamos aqui a Ecofar para conversar, inclusive estou ainda aguardando, vereadora Clarice, que a Ecofar venha aqui na tribuna, para que fique registrado, não só numa sala fechada em outros momentos, para que a Ecofar venha aqui na tribuna responder aos vereadores questionamentos, inclusive que vão além dos que a gente já apontou aqui, por denúncias que estamos recebendo, inclusive no dia de hoje. Né? Assuntos bem delicados que vão fazer parte do meu pedido de informação segundo da próxima semana. E que a Ecofar precisa, junto com a Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente, que hoje é a Secretaria do Meio Ambiente, é um puxadinho dentro da Secretaria do Planejamento. A secretária Cristiane Girelli tem uma competência das mais extraordinárias que eu já vi trabalhar, pelo seu currículo, por ser técnica da área, e eu sempre rendo aqui o meu agradecimento do prefeito Fabiano ter escolhido ela. Mas, gente, não existe ninguém de nós tão bom que consiga administrar duas secretarias tão importantes e com tanta complexidade que é Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento. E ia dar o que deu. Olha aqui, o Conselho Municipal do Meio Ambiente deveria ser convidado para essa casa, e talvez seja também parte do entendimento desse vereador, para vir contar pelo próprio Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas, antes disso, eu estou fazendo um pedido de informação, junto com os demais vereadores que assinam esse pedido, né? Junto comigo assinam os vereadores da bancada do PSB, né, do PDT, qual eu agradeço, né, o vereador Roque, o vereador Juliano, o vereador Amarante, o vereador Tiago, o doutor Tiago, que nós estamos solicitando à Secretaria, à Prefeitura Municipal, ao senhor prefeito, no que diz a lei orgânica, no seu artigo 23, combinado com o nosso regimento interno, que o município traga para essa casa informações sobre um contrato de prestação de serviço, número 202/2021, oriundo do processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico, prerrogativa total nossa do vereador de acompanhar as licitações do município. Informações que, infelizmente, nós já temos conhecimento pelos grupos do WhatsApp, ou até mesmo por WhatsApp anônimos, que muitas vezes o vereador recebe, mas jamais vou ser leviano de mostrar aqui os documentos que eu recebi, se eu não pedir eles de forma oficial. Né? Não vou ser leviano de trazer coisas que eu não tive resposta de forma oficial. Porém, estou solicitando o detalhamento do orçamento base desse processo licitatório, com a quantificação dos serviços solicitados, a quantificação e a justificativa do termo aditivo que foi feito nesse contrato 01/2021, que alterou o valor objeto licitado, a justificativa dos termos aditivo 02/2021 e 03, duas justificativas, que alteraram o prazo de execução desse projeto licitado, o relato detalhado da apresentação do relatório final do Marco Regulatório Municipal das Áreas de Proteção Permanente, APPs, feitas ao comando no dia 1º de junho de 2022, com as conclusões feitas pelo Conselho. 5. Motivo do cancelamento da audiência pública, que seria realizado no dia 9, logo após essa reunião do Conselho. Referente à apresentação do levantamento realizado para o estudo e definição do marco regulatório das áreas de preservação permanentes urbanas, APPs, e a elucidação dos trâmites anteriores que não puderam ser finalizados. Ainda, o detalhamento das próximas ações referentes ao tema. Todos eles versam sobre um movimento de discussão por parte do Executivo que versa sobre o marco regulatório das áreas de proteção permanente. Gente, para tentar discutir aqui de uma forma até mais fácil de nós todos entendermos, o município contratou uma empresa para fazer um estudo que poderia ser tranquilamente feito pelos técnicos da Secretaria, né, que tem qualificações, técnicos concursados, inclusive, da Secretaria, e melhor, boa parte desse estudo
já estavam, inclusive, já feito na própria secretaria, né? E que nós agora estamos pedindo que informações, inclusive dos próprios bastidores, indicam que a prefeitura ficou tão descontente com esse estudo apresentado que na hora do responsável pela secretaria apresentar ao conselho, o mesmo mandou o projeto errado ou equivocado, e mandou um projeto e quando chegou na discussão do conselho era outro projeto. Aí o conselho disse, não, mas esse não é o projeto. E mesmo esse outro projeto que foi, segundo uma interpretação, mudado até que chegava o dia da reunião, ainda assim, esse segundo projeto cheio de equívocos no ponto de vista técnico. Eu não sou técnico do meio ambiente, nunca fui. Por isso que, quando secretário, sempre respeitei a opinião dos técnicos da secretaria. São lá, concursados, têm a memória. Mas, para que eu possa explicar às pessoas que nos assistem, é como se o município dissesse, de uma forma legal, que determinada área, que hoje é a APP, pode ter um marco regulatório de, naquele momento, aquele entendimento poder não ser mais. Ou, ao contrário, lugares que não são, poder ser. Sem sequer o técnico da secretaria ter botado a bota e ido em cada um dos lugares fazer a verificação. Podia ter pedido aqui, inclusive, os vídeos ou fotos da secretaria com data e horário que os técnicos da secretaria ou da empresa contratada fez ou foi no Google, né, e pegou as áreas que estavam demarcadas e disse que era lá, né? Os técnicos que viram esse estudo atentaram a este vereador essa preocupação e, então, como eu falei anteriormente, eu não sou técnico da área e preciso pedir de forma oficial isso ao Executivo, para que o Executivo responda esse vereador, que é uma prerrogativa legal do nosso cargo, para que esse vereador possa prestar contas aos técnicos que colocaram para mim essas dúvidas. Então, eu estou fazendo o meu papel de vereador. Eu não sou técnico, eu preciso, inclusive, não só pegar todos esses documentos que estou solicitando aqui, junto com os meus colegas vereadores, e chamar os técnicos que pediram que a gente atentasse a essa questão. Não só eles, como também ativei alguns outros técnicos do Estado, a qual eu tive o prazer de conhecer e trabalhar, quanto integrante da Associação Nacional dos Órgãos do Meio Ambiente e também da Amazônia Legal, né? Pessoas que têm doutorado na área ambiental, né? E já se colocaram à disposição hoje numa reunião online que fizemos, para que de posse desses documentos do Executivo eu possa encaminhar para esses especialistas, nossos colegas vereadores da área, para que nos entreguem um parecer, né? Para que nós, na condição de vereadora, possamos... bom, está tudo certo, vamos provavelmente receber esse projeto aqui na Câmara em algum momento, mas se não estiver tudo certo, nós vamos tomar as medidas cabíveis que nos cabem a prerrogativa de sermos vereadores. Então, nós precisamos, sim, entender isso para dar o próximo passo. Tudo isso me mostra um apelo que eu fiz aqui. Eu fiz um apelo e disse que gostaria de ver isso acontecido, que eu seria o primeiro soldado vereador Broglio a defender a volta de uma agenda ambiental robusta, que possa estabelecer metas, prazos. Poderia aqui falar, então, que o Balneário Santa Rita ainda está aguardando uma resposta, né? Não só dessa administração, de diversas administrações, que nós estamos aguardando uma resposta sobre a questão que falei anteriormente, né? E que essas respostas levam o acúmulo de trabalho que imagino que possa ter entre um quebra-mola e outro, da Secretaria Municipal de Planejamento, com a questão de que a gente possa olhar para a área ambiental. Porque se a gente não tiver essa agenda, esse olhar atento para a questão da área ambiental, essa agenda de município, a gente vai ter exemplos como os últimos que eu vou trazer aqui. Visitei, junto com outro colega vereador, uma família de um agricultor
que teve uma multa de 60 mil reais dadas, 94 mil reais, colocado em sua propriedade, e aqui não estou fazendo juízo, porque, como falei, não sou técnico da área ambiental, enquanto nós estamos vendo movimentos estruturantes que vão desde a não ter o foco na área ambiental e algumas dúvidas pairam no ar, e nós precisamos descobrir quais são os reais objetivos disso, porque a gente não pode, de forma nenhuma, deixar a boiada passar. A lei ambiental, ela é rígida, tem prerrogativas, inclusive, de crime, né? Falava hoje com o Mauro Mantovani, uma das principais lideranças da área ambiental do Brasil, que me disse, inclusive, sobre essa questão das APPs, que já levou muito prefeito à perda de mandato. Então, não imagino que é essa a ideia que o nosso prefeito queira aqui. Muito obrigado. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que use a tribuna, abre mão. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que use a tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Marcelo. Boa noite novamente a todos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, colega Felipe, pelo espaço. O que me traz aqui é uma fala, no meu entendimento, importante, também para a questão de vida, a questão de pensar. A tragédia não é só quando um homem, uma mulher morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de cada um de nós quando ainda estamos vivos. E o que não pode morrer? A capacidade de esperançar. E isso nosso amigo Ricardo tinha bastante, né, Leandro? O que eu quero dizer com a capacidade de esperançar? Isto é a possibilidade de construir uma vida que, mesmo sendo curta, não se apequene. Portanto, como eu digo sempre, façamos o nosso melhor. Cautela, capricho. Pergunto a todos, qual o nosso propósito? Quando alguém disser, o que eu posso fazer? Com reticências ao final, no meu entendimento, penso que essa pessoa cairá na linha da mediocridade. Se tornará mediano, e nem Deus gosta de pessoas medianas. Certo, Tadeu? A pessoa desistirá, ou ficará na zona do conforto. Agora, quando alguém diz, o que eu posso fazer? Com ponto de interrogação no final, assume um compromisso. Fica disponível, faz com excelência. Ou seja, faz mais que suas obrigações ou possibilidades. Encanta a todos. E aí que eu quero entrar na parte do voluntariado. Pois bem, senhores, alguém faz tudo isso, é proativo, tem enorme coração, pratica com maestria o voluntariado, e mesmo assim, e muitas vezes é atacado, é agredido com palavras, de forma, em muitos casos também, inescrupulosa, ferindo inclusive sua integridade como ser humano. E esta parte que eu quero frisar. O que resta dizer disso é cruel, é muito cruel. Para os críticos de plantão, podem dizer, por que fez dessa forma ou de outra? E eu digo, por que você não vai lá fazer? Tenta fazer até o melhor, quem sabe. É muito fácil criticar, é bom criticar. Portanto, cuidem, não julguem. Pratiquem empatia, vereadora Clarice, se colocar no lugar do outro. E serve para todos. Somos um eco de nós mesmos. Tudo que vai, volta. Lei do retorno, simples assim. O que eu peço com a minha fala, respeito e bom senso. Mas mesmo assim segue, tendo em suas obras e ações dores também desse esforço, mas que emudece e avança com seus bons propósitos.
Amigos, no último show beneficente que fez, tinha intenção de arrecadar 15 mil reais para o projeto do Frei Jaime Bétega, o Recanto da Compaixão, aonde irá acolher idosos em vulnerabilidade social. Para quem não conhece, trata-se de uma linda iniciativa capaz de atender demandas de toda a região. Mas, para a alegria, doutora Eleonora, e acalento da alma, superou os 42 mil reais. Assim como Mão Amiga se tornou um projeto regional, o Recanto da Compaixão vai se tornar referência, sendo um dos principais projetos sociais do país, Felipe. Os valores foram revertidos para um projeto que chama a atenção e que já começa a perceber o movimento de prefeituras em um novo cenário: investimentos em políticas públicas para idosos, Pastor Davi. Nesse sentido, Farroupilha avança em passos largos para apresentar em breve um projeto com serviços inovadores nessa área. Pois bem, amigos, em apenas 2 projetos voluntários, algum tempinho atrás, arrecadou-se R$ 10.500 para a castração de animais. E agora 42 mil, ou seja, R$ 52.500, Tiago, em 2 ações de voluntariado, deste artista que também o é. Quando eu vejo redes sociais agressivas, a leitura que eu faço, amigos, talvez incomode alguns. Seguindo então, dentre tantos predicados, que podem ser atribuídos ao nosso prefeito municipal, podemos destacar a dedicação, o comprometimento e a seriedade. Destaco apenas esses traços que me parece mais apropriado do ponto de vista da gestão pública. Fabiano Feltrin, Maurício, trouxe uma nova política para a Farroupilha. Sempre se utilizou de um discurso que se confirma em suas práticas, demonstrando ao assumir o governo, num cenário pandêmico também e ao extremo, mas que não lhe faltou energia para desenhar o futuro. As medidas emergenciais foram cumpridas com louvor, e ainda assim serão efetuadas mais entregas do que aquelas mesmas que se comprometeram em campanha. Vou falar apenas de 2 áreas agora, saúde e educação, pois não conseguiria nesse meu espaço falar de todas as frentes que temos no município. Na saúde, referência para muitas cidades. Na pandemia, um case de sucesso com o drive de testagens e vacinação. Andamento em exames e cirurgias represadas desde 2017. Investimentos em compra de 800 mamografias, 88 cirurgias de alta complexidade em traumato-ortopedia, doutora, biópsias de mama, tireoide, próstata, ressonâncias magnéticas e tomografias. Parceria com o CISGA, nesse quesito também. Investimentos na estrutura geral da saúde farroupilense. 15 novos leitos de UTI e assim vai. Projetos avançando com novas unidades básicas de saúde em projetos e depois em construção. Ao mesmo tempo que se atendia às demandas da saúde, Sandro, fortalecia a educação, criando uma identidade municipal para o ensino em tempo de isolamento social, cujo direito de acesso ao ensino foi garantido, com crescente sentimento de pertencimento, alcançado aos estudantes da nossa rede municipal. Isso quer dizer que foram alcançados recursos para os profissionais da educação, que com exímia maestria exerceram sua pedagogia em aulas remotas e presenciais. Na mesma esteira estavam os coordenadores, equipes técnicas e demais gestores envolvidos em um mesmo ideal, a garantia de um ensino de qualidade.
Sem falar no quê? Dobramos as vagas da educação infantil. Novas escolas e creches chegando por aí. Falando em nosso prefeito, a transparência dos atos de gestão sempre foi uma de suas máximas. Em outras palavras, entende que preciso ser transparente sempre e também na utilização dos recursos públicos, pois é preciso prestar contas de cada centavo ao contribuinte. Pois é ele quem financia a saúde e a educação de qualidade que ofertamos à sociedade e que referenciei acima. E assim o fez e o faz. Foram momentos ímpares cujos esforços não foram medidos para favorecer o desenvolvimento social nas mais diversas interfaces da nossa farroupilha. Afinal, a facilidade para ter uma participação ativa na gestão depende que o governo possibilite ao cidadão entender os mecanismos que levam à consolidação do regime democrático. E é nesse sentido que temos o privilégio de ter um prefeito no exercício do seu mandato que demonstra não só a responsabilidade que a gestão tem com a cidade de Farroupilha, mas pela boa relação com os munícipes, com as entidades civis organizadas e com o nosso poder legislativo, que é tão plural e tão representativo. Consideramos aqui a importância do nosso parlamento em comunhão com o executivo na concretização de ideais para a cidade. E também consideramos natural que, na democracia, as divergências também surjam. Porém, há momentos que o silêncio de agora falará logo ali adiante, em frente. Apesar de posicionamentos que reproduzem, em muitos casos, no meu entendimento, uma oposição desnecessária, às vezes, sendo essas contradições, em alguns casos, desvirtuando um trabalho sério, com firmeza de propósito, em prol dos nossos munícipes. Para finalizar, como diria a letra da Legião Urbana, música Pais e Filhos, numa parte, Caleb, você entende mais do que eu, ele pergunta: me expliquem a grande fúria do mundo. Olhemos para a nossa realidade, Leandro. Porque essa fúria, e eu vejo em muitos casos nas redes sociais, nada construtivo, amigos, nada construtivo. Reflitamos um pouquinho e sabendo que a vida é breve, ou que estamos homenageando, né, pessoas que nos deixaram. Tadeu. É muito breve, façamos por merecer. Reflitamos, eu peço, e quem sabe arregaçamos as mangas todos em prol da nossa farroupilha. Muito obrigado. Convido o Progressistas PP para que faça uso da tribuna. Convido o Partido Liberal que faça uso da tribuna. Para uso, o vereador Maurício, desculpe. Boa noite, doutora presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa. Doutora presidente, quero lembrar que ontem foi o meio-dia, dia de vocês também, dia dos namorados, né? Muito bonito. Acho que todo mundo deu um abraço aí. E hoje, Leandro, é dia de Santo Antônio, né? Então, isso aí. Doutora presidente, sexta-feira nós tivemos um encontro, primeiro fórum regional apicultura, ali na UX. O Marcelo estava lá também, vereador. Lá teve vários debates sobre polinização de frutas, a importância do mel, como é que se trata com as abelhas. Teve gente de Santa Catarina lá também. Então, a Secretaria da Agricultura está trabalhando muito bem e incentivando para a criação de abelhas. Também, sábado, doutora,
Quem a levantou cedo viu uma bela camada de gelo. Bem bonito ficou a paisagem. Quem a levanta cedo, né? Quem levanta tarde não viu nada aí. Mas tudo bem. Levantei cedo. Domingo também, Vila Jance estava em festa, segundo distrito, primeiro distrito também aí. Foi inaugurado um ginásio poliesportivo, através de uma emenda do Giovanni Cherini, no Colégio Júlio Mangoni. E também foi realizado um almoço que tinha o vereador Roque, vereador Amarante, tinha vários, tinha o Marcelo, Chico, e foi pelo CPM para comprar rede para eles lá. Foi um belo evento aí. E também o deputado Giovanni Cherini trouxe para a nossa cidade 2 milhões de reais de emenda. E pela bancada gaúcha também levou 4,5 milhões de reais em 8 anos. E também tem novidade que é conterrâneo do Amarante, lá da terra dele, diz que vai vir morar aqui em Farroupilha, futuramente. E para complementar com as palavras do Marcelo aí, quando completar a obra do São José, é 11,5 km de asfalto, Roque. Nós que vamos inaugurar. É o que vale. E está vindo muita obra pela frente aí. É isso aí. E agora também foi feita também já a etapa ali de construção, Sandro, para a linha Amadeu. Está sendo construído aí, vai sair ainda esse ano. Então, nós vamos bater bastante que vai ter muita obra aí. Muito obrigado, doutora presidente. Obrigado, vereador Maurício. E com a fala do PL, eu encerro o espaço destinado ao grande expediente. Passamos, então, ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está com o vereador Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, eu imagino que os senhores respeitem este momento, porque eu digo a vocês que falar sobre a pessoa Ricardo Ló, para alguns pode ser até fácil. Quem teve uma convivência com este menino de 71 anos, durante 42 anos da minha vida, foi muito difícil imaginar que o assunto que nós falamos sábado pela manhã, de Caravaggio a Farroupilha, a uma distância que parece tão próxima, mas quantas pessoas passavam por nós pensando: será que esses dois pensam que estão voltando de Caravaggio a pé ou de carro? É que o assunto era tão interessante e tão importante. Falar com o Ricardo era um momento muito especial. Há pouco, Tiago, tu falaste no Alma Gaúcha. Alma Gaúcha, com o auxílio do Ricardo, ele foi o primeiro programa que eu apresentei há muitos anos atrás. Para ti, guria, era a mensagem e o fundo musical.
falar do Ricardo, eu quero dizer ao Zé Teodoro que tudo que tu tem de experiência, meu irmão, todo o teu talento, vai ser pouco sobre o teu emocional, e eu quero dizer aqui que eu confio em ti para manter viva essa chama. Leandro, tu tem como fazer esse segmento ir adiante, porque o ícone partiu. Ele foi o único que lutou pelos italianos como ninguém lutou. Essa cultura que está viva aqui. E ele me dizia sábado pela manhã: Tadeu, eu vou fazer um programa, Tribuna do Esporte, nos próximos dias, em alemão. Porque essa colonização aqui merece. Essa colonização alemã, uma senhora de Carruara vai vir apresentar tudo em alemão. Eu disse: Ricardo, tu fala alemão, meu irmão? Quem é que vai traduzir em alemão? Ele disse: Tadeu, nós temos aqui uma miscigenação de raças. O italiano já está consolidada, porque é graças aos italianos que essa região produz com toda essa miscigenação de raças. Até tu, que veio para cá, teve o teu espaço aqui também, para colocar alguma coisa que foi importante para o crescimento de Farroupilha. Zé Teodoro, que Deus te abençoe, meu irmão. Que abençoe as rezas às quais o Ricardo empunhava. Um terço tinha na sua mão, domingo pela manhã, e dizia um padre hoje pela manhã: o Ricardo pediu para que eu abençoasse todas as imagens de Nossa Senhora, porque ele ia distribuir do fim de semana. E também o terço abençoasse. Que o Ricardo abençoe a cada um de nós, na nossa vida, nas nossas ações. E eu digo para vocês, 42 anos, e eu acho que eu tinha que ter tido no mínimo, um tempo para entender por que alguém tão bom partiu tão rápido. Talvez porque ele tinha já um marca-passo. A Rádio Miriam, eu acho que vai encontrar forças para seguir adiante. Queira Deus que os 95.7 sejam uma homenagem ao Ricardo Ló, o sucesso dessa emissora que vai mudar no dial do seu rádio. Vai sair de AM para FM.
E eu acho que o Ricardo, não sei se ele não infartaria de tanta emoção. E no dia dos namorados, a sua namorada, e quem lhe deu a maior paixão na vida, que ele dedicou uma vida toda, ele partiu. Talvez para não infartar logo aí à frente. Que Nossa Senhora ilumine a todos nós. E Ricardo, a gente sabe que o coração do Adamate é muito grande. Do Zé Teodoro também. Fiquem quanto mais tempo para divulgar essas que serão para sempre a história mais linda que a gente pode ter. Ensinar, ensinar e ensinar. E aprender a ter fé. Porque somente a fé me deixou a dar algumas palavras aqui. Eu acredito que Deus sabe o que está fazendo. E Nossa Senhora está nos abençoando com um anjo que parte para o céu com 71 anos, que vai ficar aqui dentro. Saudades. Suspendo a sessão por 1 minuto para que nós possamos, todos nós, nos restabelecer. Aguenta firme, Tadeu. Faz parte da vida. Aguenta firme, vai lá. Dói também. Por tantos momentos bons que a gente viveu com ele. Nós nos encontramos hoje de manhã, né? Foi duro. Quando o pessoal, quando viu o pessoal do Ney Tempe tocando lá ao redor do caixão, não tinha como segurar. Por isso que É forte. a gente tem que viver e deixar os outros viverem. Cuidado, o senhor tem que ficar bem para ajudar a contar a história do Ricardo. Não vai adoecer também. Eu sei. Nós precisamos fazer uma força-tarefa para nós achar uma forma de ajudar a memória dele. Isso que nós precisamos fazer. Tadeu, vamos lá fora um pouquinho? Pode ser? Quer pegar um vento? Não, tá bem. Tudo bem. Obrigada, querido. Obrigado. Tá no... Consegue seguir? Acho bastante difícil para todos nós, neste momento, a gente se recompor e dar seguimento a essa sessão, pensando que pessoas fazem tanta falta para outras. Mas, enfim, esta é a vida e a gente tem que pensar que tudo tem um motivo e que provavelmente uma pessoa tão boa quanto o Ricardo
havia cumprido a sua missão nesta vida e por isso ele foi chamado. Então, por mais que doa na gente, nós temos que continuar. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Roque. Realmente nós tivemos uma surpresa bastante desagradável aí no final de semana, né? Ou no domingo, início de semana, com o passamento do nosso amigo Ricardo Ló, tragicamente, né? Cada um de nós, metaforicamente, temos o nosso primeiro passo e o nosso último passo nessa caminhada. E na verdade, na realidade, o Ricardo literalmente deu o último passo. Estava caminhando em direção ao seu trabalho para fazer aquilo, Tadeu, que ele mais gostava. Todos os domingos, indo lá no Santuário de Caravaggio, na Rádio Míria, fazendo o seu programa, oferecendo para os ouvintes os seus conhecimentos, seu talento, a sua voz, né? E transmitindo alegria para as pessoas. Espero que ele esteja bem, certamente estará, que a gente possa ter a certeza que ele partiu de uma forma que ninguém quer, mas partiu e que ele esteja bem. É isso que a gente deseja. Gostaria de pedir para o Rose passar a imagem aqui, Marcelo, só para reforçar. Eu sei que você fez um esforço grande ali para defender o governo, enfim, depois nós podemos discutir item por item, mas eu peço, mais uma vez, que ou o secretário de obras, ele não está indo, alguém está dando uma enrolada no negócio, porque você me disse que falou com ele, que ele ia tomar providência, e continua assim, loteamento Larissa, entre bairro Medianeira e bairro Centenário. Continua tal e qual, sem sequer uma visita lá para conversar com o morador. Então, já falei anteriormente com o vereador Marcelo, que representa o governo aqui na Câmara, e eu sei do teu esforço, Marcelo, mas lá me parece que não está andando. Então, peço novamente o seu empenho. Eu vou falar todas as sessões aqui, inclusive quando for resolvido eu vou agradecer, mas vou comentar todas as vezes aqui. Vereador Maurício, estivemos sim na Jance, né, no último final de semana, muito bom lá a atividade, um projeto importante, uma quadra coberta, cercada, com infraestrutura para atender a comunidade escolar lá da Júlio Mangoni, a comunidade também da linha Jance, uma emenda importante do deputado Giovanni Cherini, um projeto que lá foi muito bem reconhecido do prefeito Clayton, que agora esse governo inaugura, mas é assim mesmo, né? A gente iniciou lá, esse governo concluiu. E também, né, vereador Maurício, é o nosso governo que iniciou todos esses quilômetros de asfalto. Inclusive, tu era da base do nosso governo. Isso é um orgulho para nós. Quem sabe um dia ainda estaremos juntos novamente. E esses 11,5 quilômetros são projetos licitado, contratado e dado andamento ainda no nosso governo e foi concluído agora. Assim como a VRS 813, aquele trecho que está demorando para concluir, é uma emenda do deputado federal Paulo Pimenta. Também projeto iniciado e concluído no nosso governo. Mas, iniciado, licitado e deixado dinheiro e tentando concluir nesse governo. Mas faz parte. Então é importante dizer que esses 11,5 quilômetros que o Maurício cita são projetos do governo anterior que foi concluído nesse governo. Nós queremos e apostamos. Hoje estivemos lá em Santo Antônio da linha República, que hoje é dia de Santo Antônio, Santo Antônio e linha Jacinto, estivemos lá almoçando, também estava lá o secretário de Agricultura, o Fernando, tinha mais, acho que o secretário de Obras, secretário de Planejamento e mais algumas outras pessoas. Isso demonstra também o envolvimento, né, junto à comunidade, e a gente quer que continue os projetos e que se iniciem novos projetos, porque é assim que funciona. Então, demais dizer também que a gente está ansioso que se conclua o projeto também
deixado licitado, pronto, com verba da estrada de São José da Linha Palmeiro, né, que são 4 quilômetros e pouco, né, vereadora Amarante? E que aí estamos na expectativa. E somente para concluir, dizer, vereador Tiago, a gente apoia o teu pedido de informação, acho que é importante essa questão do meio ambiente, e também reforçamos aquilo que o vereador Juliano falou na tribuna, a vinda da Ecofar para a Câmara de Vereadores, para nós tratarmos desse assunto relacionado à Ecofar. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Amarante. Obrigado, presidente. Saudar aqui a nossa imprensa, o Adamati, o Zé Todoro. Falar um pouquinho da passagem do nosso amigo Ricardo Ló, que era uma pessoa, era Ricardo Ló, um voluntário, Ricardo Ló, Rádio Míria, Zé Todoro, Adamati. O Ricardo Ló deu filó. O Ricardo Ló, a cultura italiana. O Ricardo Ló, o dialeto italiano, Tadeu. O Ricardo Ló, amante do esporte. O Ricardo Ló, tradicionalista, muitas vezes acampava com nós nas épocas de CTG e acampamento. O Ricardo Ló, gremista, e todo amante do esporte. Quero dizer que nós passamos por aqui e deixamos uma história. E que essa história, eu não tenho dúvida que será lembrada e lida muitas vezes, o que o nosso amigo registrou aqui, porque é dele isso. A simplicidade, a simpatia e tudo o que ele fazia. Quero aproveitar aqui também, Marcelo, e deixar fiz alguns requerimentos lá para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni, que lá hoje a Ecofar ela recolhe o lixo da escola uma vez por mês. E passando por lá, ali no Vale Trentino, e que também vale para toda a região, que faça esse recolhimento de repente a cada 15 dias, principalmente na escola, porque lá também eles têm lixo orgânico, né? E fica todo ele guardado, e esse lixo gera ratos e outros bichos lá que acabam, por mais que está todo empacotado, todo bem guardado, mas vamos ver aí, principalmente na escola. Então, leva esse pedido aí para a Ecofar, não vou fazer requerimento desse quesito. Também quero dizer, Maurício, que estive lá assim na Jance, prestigiando, eu acho que na época o Cherini era do PDT, acho que tu nem conhecia o Cherini na época que ele trouxe aquelas emendas, né? E a política é assim mesmo, ela é rotineira, né? Mudamos de partido e vamos lá. E que o Cherini é um deputado que tem trabalhado muito, inclusive pela região aqui da Serra, região lá de Soledade, de outras regiões, tem se empenhado muito por todo o Rio Grande do Sul. E o Cherini ele tem uma fala muito bonita, ele não desqualifica ninguém, pelo contrário, ele atrai, ele busca agrupar a todos, né? E trabalhar com todos. E claro que, quando falamos dos 11 quilômetros de asfalto, é do nosso governo anterior. E tenho muito orgulho de fazer parte daquele governo que fez muitas obras. Então, agora estamos numa finaleira. Claro que não se começou, e o importante é que esse governo agora comece, né? Comece obras. E é importantíssimo. Porque, às vezes, eu entendo que todos nós somos vereadores eleitos para defender o povo, defender a aclamação, e aquilo que está bom, vamos prestigiar, aquilo que não está tão bom, vamos tentar buscar melhorar, cobrar para que melhore, e aquilo que está faltando, vamos cobrar. É muito natural que eu acho que todos nós, vereadores, deveríamos de fazer isso. Enfim, somos vereadores,
quando nós vamos pedir voto, nós falamos para as pessoas assim, olha, fulano, vota em mim, porque se eu for eleito, eu vou defender o teu interesse. Volto a dizer, não sei, nunca fui vereador de oposição, não sei como seria vereador de situação. Mas eu entendo que todos nós, vereadores, não fomos eleitos para defender o governo A ou B, e sim em defesa da população. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, considero encerrado. Vereador Felipe. Boa noite a todos, senhora presidente, colegas vereadores. Eu só pedi a palavra para fazer um relato desse final de semana, que no sábado eu fui contatado para visitar algumas famílias no interior, Machadinho, e eu aproveitei para fazer exercer a nossa função, né, de fiscalizador. Então nós passamos pela Amizade, saímos no Machadinho, entramos em São João, utilizamos um asfalto, depois fomos em direção à linha Miller, depois tudo isso em estrada de chão. Utilizamos um asfalto, depois novamente lá em linha Miller, e até Mundo Novo, e subimos pela 813. Bom, como é bom andar em asfalto. Quero parabenizar o governo passado por ter feito muito asfalto no interior. Quero parabenizar o governo atual por estar fazendo um planejamento muito importante com relação a asfaltos no interior novamente. E quero também dizer que as estradas de chão, nesses lugares que eu andei, elas estão em ótimas condições. Parabenizar a Secretaria da Agricultura por estar cuidando tão bem dessas estradas, e na próxima semana, então, vamos nos dirigir a outras localidades para verificar como isso está realmente, pois a gente ouve muitas falas negacionistas. Então eu quis tirar a limpo para ver o que realmente está ocorrendo nesse lugar específico, tudo dentro da normalidade, como eu vivi na colônia até os 15 anos também. Nada mudou de 40 anos para cá. Estradas boas, com alguns buraquinhos localizados, que isso tudo faz parte. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Maurício. Então, falando, o Roque falou e o Amarante falou que eles faz parte a obra deles e nós acabemos. Eu tenho um dever de casa que eu acho que então somos sócios, né? Mas eu não quero ser sócio aí não de vocês. Aí, muito obrigado, doutora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum mais vereador quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente e passamos ao espaço de comunicação importante para os senhores vereadores de 2 minutos. Vereador Amarante. Presidente, bem rapidinho, então amanhã eu convido o vereador Caleb, o vereador Juliano e o vereador Davi, que nós vamos estar no hospital, então às 14 horas, que nós tínhamos marcado esta reunião com uma coordenadora do hospital, Janete Toigor, mas pelo fator do secretário Clarimundo não poder estar presente, a gente remarcou. Muito obrigado. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Só lembrá-los, os nobres pares, que ficou agendado para quarta-feira, então, dia 15/6, 10h30, lá na Secretaria do Schmitz, de Obras, aquela questão da pavimentação da estrada da linha Alencastro, como o André Colombo falou na última quarta-feira, 10h30. Convido novamente os colegas para ali junto a gente construir, dialogar e avançar em importante pauta. Então, 10h30, lá no SEAC, Secretaria de Obras com o Schmitz, ok? E aproveitar também, senhora presidente, após ouvir da casa e preocupado também com a questão do trânsito, as fatalidades que ceifaram vidas tão importantes em nossa cidade, liguei para o Joel, da Secretaria, né, de Obras, parte do trânsito,
e ele, sensível a tudo isso, se prontificou de ouvir nós, vereadores. Então, eu tomei a liberdade, sem ser amanhã, terça que vem, por volta de 4h30, se todos assim concordarem, na nossa sala de reuniões, o Joel também querendo ouvir um pouco mais de nós, vereadores, avançar, trazer também o que a Secretaria está fazendo, importante pauta do trânsito. Então, se assim vocês concordarem, podemos agendar 16h30 na terça próxima, não amanhã, para vermos essa questão do trânsito, que a gente pode alinhar, podemos avançar juntos, trazer sugestões, pautas, e para tentar minimizar, ou quem sabe também acabar com os nossos acidentes em nossa cidade. Muito obrigado. O espaço de comunicação está à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém mais quiser fazer o uso desse espaço, está encerrado, então, o espaço de comunicação importante. Espaço do presidente, eu apenas queria convidar a todos para uma reunião amanhã, após a sessão, todos os vereadores, para que se possa discutir, resolver e planificar a questão da FENAQUIV, como será distribuído o atendimento dos vereadores à FENAQUIV. Mas isso é uma discussão que tem que ser feita com todos os vereadores. Então, eu desde já agradeço e está marcado para amanhã após a sessão. Obrigado. Nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.